Amados irmãos, a paz do Senhor. Esta noite eu quero convidar todos vocês para, nesse momento que a gente normalmente separa, para ouvir a palavra de Deus, para cultuar o Senhor, para glorificar o seu nome. Eu quero te convidar, primeiramente, para a gente fazer essa oração, para que a gente já possa começar a nos apresentar a Ele, apresentar perante o seu trono, apresentando o teu culto que é tão importante para cada um de nós. O teu culto é muito importante para justamente a gente pensa que a gente está somente glorificando a Deus, a gente pensa que a gente está só, mas isso também reflete diretamente em nós. E é algo que eu também quero falar com vocês na nossa palavra de hoje, tá bom? Então vamos falar com o Senhor, vamos nos apresentar, vamos separar esses poucos minutos que a gente tem para que a gente possa estar mais próximo aí de Deus, amém? Santo grandioso Deus, meu Pai celestial, eis que neste momento eu me apresento juntamente com os teus filhos, ou com o teu filho, com a tua filha que está acompanhando esse culto online. Ó, meu amado Deus, parece sim, Santo Senhor Jesus, meio que artificial, mas não, Santo grandioso Senhor. Queremos sim nos apresentar perante a tua face, online mesmo. Ó, Santo grandioso Deus, queremos sentir a tua presença, queremos sim cultuar o teu santo nome. Serão alguns minutos, ó Pai, que estamos separando para estar contigo, separando, Santo Deus eterno, para estar pensando somente em Ti. Ó amado Deus, ajuda-nos, ajuda aos Teus filhos que também estão ouvindo este culto. Ó Santo Deus Pai, de forma que eles possam se separar, ó Santo Deus eterno, não se preocupando com o que está acontecendo ao seu derredor, mas que eles possam também, Santo Deus amado, separar um tempinho para ouvir a tua palavra, para glorificar o teu santo nome, para louvar a ti, Santo Deus Pai. Por isso, sim, eu te agradeço e te louvo, e que seja sempre conforme a tua vontade. Amém. Amados irmãos, eu quero também já aproveitar esse momento que a gente está se preparando, se aquecendo. Vamos glorificar, vamos louvar o nome do Senhor com alguns louvores, mas Cante aí, seja vocês acreditam que eu normalmente eu assisto o culto fazendo caminhada de madrugada? Pois é, então eu acho que cada um tem o seu tempinho. Quem consegue acompanhar online exatamente às 20 horas, maravilhoso, parece que é mais próximo ainda, né? Mas se você acaba assistindo o culto em algum outro horário, amém. O importante é você estar conosco. O importante é você cultuar a Deus. Amém? Então vamos louvar, glorificar o nome do Senhor, e daqui a pouco a gente volta para continuar com a palavra. Amém? Porque dele, por
as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito és, os meus celeiros transbordarão. Todos chamado pelo nome do Senhor, e o céu se abrirá. O bom desejo vai prosperar. Eu tocar as minhas mãos. Quero ouvir tua voz, as sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e alcançarão. Bendito és.
Glória a Deus. Amados irmãos, é bom a gente louvar, é bom a gente... Bom é louvar, né? A gente já falava, é bom é louvar. Como é bom quando você está na tua casa, do nada você começa a salmodiar, você começa a glorificar o nome dele, você começa a louvá-lo. Então, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está amargurado e lembra de um louvor, lembra, né, de um louvor que te chamou a atenção no culto ou que você ouvia quando criança, às vezes até mesmo em uma outra igreja, às vezes até mesmo na igreja católica. Eu vim da igreja católica e tem muitos louvores que eu trago no coração que me traz lembrança daquela época e também, né, de que o próprio Espírito Santo nos traz também para que a gente possa glorificar o nome do nosso Deus. Então é sempre bom. Tem assim, hoje em dia a maioria das pessoas, nem todas, mas a maioria das pessoas tem condições de ter ali um Spotify ou alguma coisa que você consiga montar a sua playlist. Olha que interessante, a playlist de louvores. A gente tem uma playlist de louvores até mesmo no YouTube, gravados com a banda aqui, com a Magdinha, muitas vezes o Oswaldo, o Giovanni tocando, a banda tocando, o pessoal de Itaquera cantando. Então, se você não tem, peça aqui para o Adriano, ele vai colocar a listinha aqui embaixo para você ter acesso à playlist de louvores, que são os louvores que a gente separa também para a gente fazer os nossos cultos. Então vai ser bem legal você curtir, né, os louvores cantados pelos nossos irmãos na nossa igreja. Amém? Amados irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito de quem é você quando ninguém está vendo. E aí? Quem é o Zé Roberto quando ninguém está vendo? Se você perguntar de mim para alguém, esse irmão, essa irmã, certamente ele vai poder descrever sobre a minha reputação. A reputação é o que muitas vezes a gente pode até chamar de caráter, mas o caráter não é bem a reputação. A reputação é o efeito do caráter em nós, mas parte dele, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem testemunhar, que as pessoas acabam conhecendo de nós, mas não é exatamente como nós somos. Eu vou explicar com mais detalhes, né? Mas normalmente o pessoal pode falar, olha, o irmão José Roberto é uma pessoa que cumpre com seus deveres, ele procura ajudar as pessoas, ele procura estar nos cultos, ou ele procura ter uma palavra amiga, um aconselhamento, mas isso tudo são depoimentos de pessoas em relação ao que elas conhecem de mim. Mas e como que é o Zé Roberto que só Deus e eu mesmo conhecem? Quais são as atitudes que eu tenho quando a minha esposa não está vendo? Quais são as atitudes que eu tomo quando você não está vendo? Quando a igreja não está vendo? O que eu faço? Eu sou diferente? Eu tomo ações diferentes, atitudes diferentes? Então, é algo, e aí é onde a gente chama, né, de caráter, que é justamente as ações que eu tomo, as decisões que eu tomo, mas não pelo que é certo ou pelo que é errado, entende? E sim pelo que está em mim, pelo que está através das minhas ações, sem decisões tomadas. Opa, não vou fazer desse jeito que vai que alguém está olhando. Não vou fazer isso porque alguém pode ter uma câmera.
Então, eu não estou sendo eu mesmo, eu estou sendo alguém que está precavido em não errar, a não ser julgado pela sociedade, mas talvez esse não seja eu. Tem muitas pessoas que, se você pegar uma pessoa que cometeu um delito, foi preso por um tempo e depois ele saiu, e às vezes as pessoas perguntam: e aí, você mudou? Ah, mudei. Você se arrepende do que você fez? Opa, me arrependo. Eu devia ter olhado antes se tinha câmera, porque eu fui pegar um dinheiro, eu peguei eu estava trabalhando na casa de uma pessoa e eu peguei a filmadora, a câmera, eu peguei uma joia e eu não vi que tinha câmera. Poxa, eu me arrependi, eu devia ter olhado antes se tinha câmera. Ou seja, a pessoa não mudou. Ela só está mais precavida. A gente vê, então, que o nosso caráter é o que está embutido em nós, nas nossas decisões. Eu posso ser uma pessoa de mau caráter, mas que as pessoas podem achar que a minha reputação, por elas verem eu fazendo as coisas certinhas, tudo bonitinho, as pessoas não estão vendo as ações que eu faço às escusas, a escondida, né? Então a gente tem que tomar sempre cuidado com isso. A palavra de Deus fala lá, né, em Provérbios 22:6, fala assim: instrui o menino no caminho em que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando a gente fala, né, a gente reflete um pouco sobre esse versículo, a gente vê que é uma formação de caráter. Porque quando o pai, a mãe, vai corrigindo a criança, desde bebezinho, olha, você tem que andar por esse caminho, olha, não faça isso que é errado. A mãe e o pai vai repetindo tantas vezes e o corrigindo, de forma com que aquilo ali vai ficando internamente gravado em sua mente, a ponto de, por mais que ele queira, ele vai se sentir mal em fazer algo errado. Tem gente que fala assim: eu não posso fazer determinada coisa escondido porque Deus está vendo. Então, será que o seu caráter, ele vai depender, então, do julgamento de Deus? Digamos, então, que se por algum motivo, a gente vê lá no Éden, né? Se algum motivo Deus dormisse, ou Deus virasse os seus olhos para um outro lado, então eu posso fazer as coisas escondido de Deus, porque ele virou os seus olhos para o outro lado. Então, tudo bem? Você está vendo. O caráter não depende de Deus, não depende de testemunha. A única testemunha que para o caráter é você. Você não pode se sentir bem em fazer algo errado. Esses dias eu estava assistindo a SWAT, né? Estava assistindo um seriado com a minha esposa, e teve um episódio que justamente aconteceu em que um policial, né, da equipe da SWAT, ele estava devendo, ele estava assim, se meteu em uma série de dívidas a ponto de depender de um agiota. E esse agiota, ele estava forçando ele a fazer coisas a favor desse agiota, seja para expulsar os inimigos desse agiota em determinadas coisas, e ele, com a função de policial, estava sendo obrigado a fazer por causa da sua dívida. E teve uma situação em que
eles fizeram uma apreensão de um dinheiro que estava começando a pegar fogo em um carro, e ele viu lá milhões de dólares que ninguém sentiria falta, ele conseguiria pagar o agiota, resolveria o problema que ele estava financeiro, ainda sobraria uma boa grana para ele. Ele pegou a princípio esse dinheiro e estava só ele naquele local, porque os outros amigos dele da equipe estavam indo atrás dos bandidos. E ele chegou a colocar o dinheiro, aquele pacotão de dinheiro, no bolso. Só que aí depois ele refletiu, pegou o dinheiro, jogou de volta no carro e o carro pegou fogo e queimou todo o dinheiro. E aí, se você, na análise nossa, né, como eu falei, da reputação, você olha aquilo ali e você fala, nossa, o soldado ele teve caráter, porque ele devolveu o dinheiro. Só que, na análise que ele mesmo fez, né, na série ali, ele ficou profundamente constrangido com ele mesmo. Porque ele falou assim, poxa, eu cheguei a pegar o dinheiro. Eu cheguei a guardar o dinheiro no meu bolso. Por mais que eu tenha devolvido, passou por minha vontade, na minha cabeça, eu arquitetei uma situação em que eu estava usufruindo de um dinheiro que não era dele. Então, a gente tem que fazer sempre essa reflexão em nosso caráter. Tem pessoas que arquitetam situações, eles meditam, eles calculam. Olha, a minha esposa ela vai viajar, eu vou fazer um esquema direitinho, que aí eu vou encontrar com aquela moça que está me dando mole para mim lá no trabalho. Então ele já começa a arquitetar toda uma situação. Então a gente vai, eu vou reservar um lugar bem distante, que ninguém vai me ver, ninguém da igreja vai me ver. E a gente cria toda uma situação, porque, o que seria de mim se alguém da igreja me visse? O que seria de mim se a minha esposa descobrisse isso? Seria o fim do meu casamento? Seria o fim da minha reputação? A gente não está preocupado em ser fiel à esposa, em garantir a nossa reputação com a igreja, mas porque elas veem em mim uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, e sim no efeito. Poxa vida, eu fui lá no motel com a fulana, e aí tinha a irmã da minha igreja trabalhando lá no tal lugar. Olha que situação. Parece coisa do diabo, né? O diabo criando coisas ali. Fala assim, vai lá, se diverte um pouquinho, você merece. Sua esposa não foi viajar? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas. O caráter, a gente tem que assumir os nossos erros. Poxa, olha, eu peguei o teu carro emprestado, bati o teu carro, olha, tá aqui, vou te ressarcir, vou sofrer o dano aqui, vou pagar para você, vou fazer direitinho. Então a gente tem que tomar sempre com esses cuidados. E aí, como que a gente vê situações de caráter na palavra de Deus? Se a gente for lá em Êxodo, né, vamos escolher uma pessoa que a gente acha que o caráter dele é reto. Quem vocês escolheriam? Vamos falar de Moisés? Se você olhar em Êxodo capítulo 2, do 11 ao 15, você vai ver uma situação em que Moisés, ele viu que o egípcio estava fustigando, né, os hebreus, e ele, o que ele fez? Ele não foi de imediato defender aquelas pessoas. Ele primeiro, olha só, ele primeiro olhou para um lado, olhou para o outro, verificou se não tinha ninguém de testemunha. Aí sim ele foi
e matou o egípcio. Você vê ali que foi premeditado. Ele calculou. Olha, não tem ninguém, então eu posso fazer algo errado. Só que, né, Deus está vendo e olha, o inimigo também está vendo. Ele vai criar situações, ele vai cobrar esse preço e alto preço de você. Não há nada que possa ser encoberto. Né? Seja Deus, seja o inimigo, ele vai sempre arrumar um jeito, e principalmente o inimigo, ele vai criar uma forma daquele teu delito, daquele teu erro, que ninguém viu, tá tudo escondidinho, ele vai dar um jeito de te prejudicar lá na frente. E aí também a gente vê, esse trecho sempre me chamou a atenção. Lembra do caso lá de Naamã, né, que ele tinha a lepra, e aí ele foi até Eliseu, porque Eliseu falou assim, ó, calma aí que tem profeta assim em Israel, vem para cá. E aí Naamã, com a orientação de Eliseu, ele teve que mergulhar 7 vezes lá no rio, lá no Jordão, e foi curado. Sua pele, né, ficou como de um bebê. E aí aquele capitão, o que ele fez? Opa! O meu reconhecimento não posso ir embora sem deixar presentes para Eliseu, por mais que ele não tenha me recebido. E aí a gente vê lá, Eliseu fala assim, não quero presente, pode dispensar Naamã. E aí, o que acontece? O moço dele fala assim, não é possível, meu. Só que eu conheço o profeta, ele não vai aceitar. Então, só que aí ele acompanhou Naamã e falou assim, olha, o Eliseu mudou de ideia, você pode me passar os presentes? E aí ele falou assim, opa, pois não, tá aqui. Então, ou seja, mais uma vez você vê a pessoa que não tem caráter, ou ele tem um caráter duvidoso, agindo, né? Agora ali a gente falando sobre reputação. Então você vê agora Geazi ali, o moço de Eliseu, mostrando como que era a sua reputação, o caráter ruim. E aí depois a gente vê lá também, né, que isso está lá em Reis, 2 Reis, do capítulo 5, do versículo 15 ao 26, tá? Eu não estou abrindo aqui todos os versículos, porque são trechos aqui que todos vocês conhecem. Se não conhece ou não lembra da história, vai lá, o Adriano vai deixar aqui para vocês os versículos, tá ok? E aí você vai ver lá que uma parte muito interessante, que Eliseu falava assim, olha, eu não vi, não te acompanhei, não vi. Ou seja, em espírito foi revelado para Eliseu o que Geazi estava fazendo. Só que também não são só coisas ruins, né, que a gente vê exemplos maus de caráter. Qual que é um caráter? Qual que é um exemplo que você reflita aí, você que está lendo a palavra de Deus em um ano? Tem gente que já está no 3º, 4º ano aí lendo a Bíblia. Reflita na Bíblia quais são os exemplos de pessoas que você pode falar assim, olha, com base no que você está explicando, essa pessoa teve um bom testemunho. Eu vou te dar um exemplo. O caso de José. José, ele estava na casa de Potifar. José era solteiro, então já não tinha nem o caso da esposa, né? Só que ele começou a sofrer um assédio por parte da esposa de Potifar. A ponto de, né, resumindo, a ponto de, quando Potifar precisou fazer uma viagem, a esposa dele criou toda uma situação para que José ele se aproveitasse, né, se tivesse algum tipo de relacionamento com ela. E ele falou assim, não. Então ele tanto respeitou a Potifar, quanto a Deus e quanto a ele mesmo.
Então, são situações que a gente vê na própria palavra de Deus, né? Que como que você deve atuar, como que você deve trabalhar em relação ao teu caráter. O caráter, ele pode ser aperfeiçoado, ele pode ser melhorado. Olha, eu não concordo, Senhor. Senhor, olha, eu fiz essa ação aqui, eu fiz esse determinado ato, eu falei dessa forma com a pessoa, olha, eu peguei aquele troco, sabe quando você paga algo e a pessoa te dá mais dinheiro do que você pagou? O que você faz nessa situação? Não, ó, eu devolvo o dinheiro. Você devolve o dinheiro ou você fica refletindo, pensando se você leva o dinheiro para casa ou não? Então, essas atitudes, essas ações fazem com que você possa identificar como que ainda está o teu caráter. Então, a outra situação, né? Quando você vê alguém derrubando dinheiro, sem querer, tá? A pessoa tá andando, cai a carteira dele, ou esquece o celular na mesa, esquece o celular no banco de uma praça, e você tá do ladinho ali. Você chama de imediato essa pessoa, ó, você esqueceu o seu celular, a tua carteira, ou você vai dando uma de Moisés, vamos lá, ninguém tá vendo, e guarda. Talvez ninguém esteja vendo, mas você está vendo. Não vou falar que é Deus, é você está vendo. Como que você está se sentindo? Como que você está se julgando internamente? A gente tem que se inquietar. A gente não pode se contentar que o mundo faz essas coisas. A minha mãe já sempre fala, você não é todo mundo, não é isso? Você não é todo mundo. E outra, por mais que tenha duas pessoas, olha só, tinha Adão e Eva. Qual que era? Adão e Eva, olha, você não é todo mundo, né? O todo mundo é a metade do mundo, né? Que só tinha os dois. Mas mesmo assim, você vê que eles fizeram tudo o que fizeram, e aí o que eles fizeram depois? Se esconderam de Deus. A vergonha veio sobre eles, mas depois de fazer o ato. Eles não refletiram o quanto que eles iam deixar o nosso grande Deus triste, porque ele confiou plenamente neles. Então a mesma coisa, gente. Você não precisa ter uma multidão de pessoas vendo. Olha, as câmeras estão vendo. Puxa vida, e agora? Será que alguém vai pegar esse ato falho, essa situação que eu fiz aqui de errado? Antes de câmera, antes de Deus, reflita em você mesmo. Poxa, eu não aceito que eu faça mais esse tipo de coisa. Olha, eu não sou perfeito e eu tenho certeza que você também não é perfeito. Ainda vamos errar muito, e muitas vezes. Mas, como o Senhor disse, olha, vá e não peques mais. A gente tem que refletir nas nossas ações. A gente tem que se sentir mal, a gente tem que fazer igual aquela criança que é instruída, é orientada e aquilo forma o caráter daquela criança a ponto de você se sentir mal se você se aproveitar de alguém, se aproveitar de uma situação. Você vai à igreja, você ouve a palavra, você vê uma exortação, o Senhor falando com toda a igreja, e você está lá apontando o dedo, essa palavra é toda para o fulano, essa palavra é toda para ciclano. Mas, e você? É o perfeito? Essa palavra não é para você? Você se aproveita, imagina que você trabalha com finanças. E aí alguém confia em você
as finanças dele, porque ele não conhece sobre investimentos, sobre bolsa de valores, sobre CDB, sobre renda fixa. E olha, eu tenho esse valor aqui que eu recebi da aposentadoria, eu me aposentei, o FGTS está aqui, como que eu posso investir? E aí você vai lá e veja bem que não sei o que, blá blá blá. Já vi que o irmão aqui não conhece de finanças. Ele nem sabe que está valorizando, a Selic está valorizando a 14%, 15%. Então quer dizer que se tiver pelo menos um ganho de 10% ali para ele, ele nem vai notar que uma parte está indo para mim. Olha só, eu arquitetando toda uma situação que estou dando lucro para ele, mas não é todo o lucro, entende? Então são essas coisas que o nosso Senhor ele quer trazer para você que está participando hoje desse culto. Você está só, eu, você e Deus. Essa palavra é para você, não é para o irmão do lado, talvez nem tenha irmão do teu lado, mas como que você está refletindo em relação a essas coisas? Como será o teu amanhã? As coisas que ficaram para trás, se arrependa. E olha, o Senhor já nem lembra, mas daqui para frente, se cobre mais do que qualquer um. Igual aquele personagem lá da série lá da SWAT. Não aceite que você mesmo, né, você está vendo. Não faça nada errado. Poxa, olha, tem esse negócio aqui, eu vou levar, não tem ninguém olhando. Opa, eu vou me aproveitar, cheguei atrasado no trabalho 20 vezes e ninguém viu. E aí, daqui a pouco, vira hábito. Sabia que fazer coisas erradas também vira hábito? Da mesma coisa com que você faz coisas certas, faz atividades físicas, faz bem para a saúde e aquilo ali vai se tornando um hábito, vai se tornando uma boa prática, fazer coisas erradas também se torna uma prática. Então, se a criança não for instruída no caminho em que ele deve andar, você acha que com 50 anos vai ser fácil para essa pessoa mudar o seu caráter? Se ele viu em toda a sua juventude o seu pai e a sua mãe praticando coisas erradas, vendo os seus amigos fazendo coisas erradas, ele nunca foi a uma igreja para ouvir uma exortação, uma orientação de Deus. Você acha que com 50 anos vai ser fácil para essa pessoa mudar o seu caráter? Mas não é impossível. Vamos ajustar a palavra de Deus? Instrui o velho no caminho que ele deve andar. Quem te deve instruir? A igreja, tá lá, vá na igreja. Todo dia que você tiver ouvir um culto, participar de um culto, vai ter uma palavra que o Senhor vai estar te orientando, corrigindo. Amém, meu irmão? Se incomode. Não vos conformeis. Não se conformeis, né? Na forma daí do mundo. Mas entre na forma de Jesus. Faça segundo ele. Olha, eu quero ser segundo o meu Jesus. Ele vai ser o meu exemplo. O que Jesus faria nessa situação? Olha, eu vou fazer determinada coisa. O que Jesus faria? O que o Espírito Santo vê em eu fazer determinada coisa errada? Mudar uma vírgula a mais, um zero a mais. Sabe, é isso que vai te transformar. Eu não quero que você se preocupe com o José Roberto lá da igreja. Eu quero que o José Roberto se preocupe com o que ele é perante a família dele, perante os filhos dele, a esposa dele, perante Deus e perante ele mesmo. O José Roberto ele tem que se preocupar com aquele José Roberto que ele vê no espelho e se sentir bem, falar assim, poxa, glória a Deus, hoje ninguém viu, mas eu fiz determinadas coisas aqui que me fizeram bem. Eu senti que o meu caráter fez coisas boas. Reflita isso também a cada dia. Amém? Vamos louvar o Senhor, fazer uma pequena oração e glorificá-lo. Amém?
Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra
Glória a Deus, irmãos. É muito bom louvar. Eu espero que essa palavra de hoje fique martelando na tua cabeça. Não esqueça da lição de casa, de vasculhar a Bíblia de capa a capa. Procure exemplos de bom caráter na palavra de Deus, de pessoas que se preocuparam em fazer o certo, mesmo sofrendo danos, mesmo passando por dificuldades, de pessoas também que poderia ter feito certo, infelizmente não fez. A gente vê lá o caso de Ananias, de Safira, né, que eles nem eram obrigados a vender o seu terreno e entregar tudo, eles não eram obrigados, mas eles viram um irmão lá que fez isso e eles, a gente não vai dar tudo, e pegou e mentiu perante ali os apóstolos e morreram. Mas por quê? Porque eles quiseram maquiar a verdade. Mais um problema de caráter. Então, reflita como que está sendo a sua vida. Como que você está agindo perante as pessoas, perante Deus e perante você. Amém? Santo grandioso Deus, meu Pai Celestial, eis que glorifico o teu santo nome. Amado Senhor, aquele que, ó Santo Deus Pai maravilhoso, está sim participando deste culto. Ó Santo Deus Pai, acompanha, ajuda o Senhor Deus Pai, para que ele possa moldar o seu caráter de acordo com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como também, Deus Pai, me ajuda a enxergar onde posso melhorar, onde nós podemos melhorar. Ó Deus Pai, pois sabemos que, ó Santo Senhor Jesus, só seremos perfeitos, assim quando estivermos junto a Ti. Ó Santo Deus Pai, quando todo o mal, ó Santo Deus eterno, quando toda iniquidade for totalmente extirpada, Santo Deus eterno, do nosso corpo pecador. Ó Santo glorioso Deus Pai, ajuda-nos, ó Senhor, no nosso dia a dia, e que possamos sempre procurar, Santo Deus eterno, andar na Tua direção. Ó Santo glorioso Jesus, abençoa, pois, a cada um aqui, Santo Deus Pai, neste momento, e que seja sempre conforme a Tua vontade, e que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, amado irmão, amada irmã, o culto está encerrado em nome de Jesus.